Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Hebreus. Olha, foi só orar, tá vendo? Viu? Fala, Nilton, que oração de luterano é fraca. Fala. Hebreus capítulo 10, verso 4 diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, disse, preste atenção nesse texto que nós vamos trabalhar ele hoje de manhã. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis, aqui estou. Olha que interessante isso aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Coisas que se ofereceram segundo a lei, então acrescentou. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Até aqui o texto que nós vamos trabalhar. Bem-vindo, Luiz. Estamos felizes pela sua vinda. Olha lá. Tô te vendo andando, bicho, lá na Jorge Volta, viu? Duas vezes já. Tá coisa. Ele vai andando e orando pela cidade. Coisa linda isso aí do Luiz. Vigiando a rua ali onde ele mora, ali na Jorge Walter, ali, ó. Puxou o pai, hein? Puxou o pai. Aí, ó. Muito bem, irmãos. Paramos aqui nesse... Viu? Deixa Hebreus 10 aberto, porque esse texto que eu li, a gente vai trabalhar ele um pouquinho muito interessante. Embora talvez pareça termos aqui um novo argumento, na realidade não é. Já podemos notar em Hebreus 9:9 que o antigo sistema nada fazia em favor da consciência. Entre esta a faculdade da alma de distinguir entre o bem e o mal, mas também envolve a faculdade espiritual e intuitiva, que é vitalmente importante na tomada da direção da inquirição espiritual. Então veja, olha que interessante. O pecado levou muita coisa de nós, mas não levou tudo. Não levou tudo. Deus não deixou o pecado levar tudo. Uma coisa que o pecado não levou foi o princípio ético e moral. Aí, chegou a fera. O princípio do bem e do mal. E isso é muito interessante, porque nós já falamos disso algumas vezes, porque Deus deu condição, Otília, Deus deu condição para o homem não se autodestruir. Deus deu condição para o homem se preservar. Porque, na verdade, se Deus não faz a obra de salvação desde o começo, nem adiantava criar nada, porque ele iria criar e tudo ia ser destruído. Olha que coisa impressionante. Se Deus não tivesse prevenido quando o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, quando Deus disse haja luz, ele antes já tinha dito haja cruz. Se não há essa intervenção de Deus antes que o mal chegue, era criar e logo ser destruído. Ah, quem iria destruir? O próprio ser humano. Então, quando o pecado veio, Deus emprestou para o ser humano algumas de suas características, dos seus atributos. E um desses é a questão do bem. Jesus mesmo disse, o bem, a capacidade de usar o bem é um empréstimo de Deus. Jesus disse até uma frase muito paradoxal, na verdade. Ele disse, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas. Qual é o paradoxo aqui? Qual é?
como que um ser iminentemente mau tem condições de fazer coisas boas? É um paradoxo. Então, um ser iminentemente mau só pode fazer coisas boas porque essa capacidade dele fazer coisas boas é uma força exterior. É uma força que vem de fora. Não é, Alex, uma força que vem de dentro. É uma força que vem de fora. Então, a capacidade de ser bom, a capacidade de usar de bondade, a capacidade de amar é uma condição exterior. É algo que Deus nos deu para que a gente não se autodestrua. Aí entramos naquilo que nós chamamos de consciência. Consciência é esse princípio que Deus nos concedeu da gente poder, no mundo, fazer decisões para aquilo que é correto. Então, eu só posso construir a minha vida e a minha história se a minha consciência estiver limpa. O problema é que, principalmente, lá no... Agora você pode falar, não, mas e quem era pagão? Quem era pagão tinha o mesmo princípio, porque os filósofos gregos, principalmente, eles vão chamar de lei natural ou moral. Ora, o que é a lei natural? É o princípio que a consciência leva para o que é correto. Quem me disse isso? Interessante, né? Que o C.S. Lewis, que foi a mente cristã mais inteligente do século XX, ninguém foi mais cristão, mais inteligente do que C.S. Lewis. Ele era ateu, ateusaço. Ele era ateu, ateusaço. Mas o que fez ele se converter foi quando ele dizia: quem me disse sobre a moral? Quem, Nayane? Quem disse que uma ação sua é certa ou errada? Sim, mas aí ele, no seu ateísmo, ele questiona isso. Então ele diz assim, se eu tenho capacidade de escolher o bem e o mal, se tem um princípio moral, esse princípio moral não pode ser nosso. Foi dado por um legislador universal. É a mesma coisa. Eu acho muito legal, né? Os antropólogos, os sociólogos, eles são interessantes. Muitos deles são ateus. Aliás, muita parte dos cientistas são ateus. Boa parte deles. São humanistas, da linha do Darwin. Então, eles creem na evolução e tal. Mas os paralinguísticos, isso aqui é só um parênteses, tá? Os paralinguísticos, eles dizem o seguinte, que a linguagem humana só pode ser aprendida. A linguagem humana só pode ser aprendida. Ela não é nata. O ser humano só pode falar se alguém ensinar. Eles dizem isso e estão corretos. Os fonoaudiólogos, toda essa turma aí. A grande questão, e que eu ainda vou perguntar para um desses, se eu ainda não encontrei, mas eu quero um dia, por Deus, encontrar. Eu vou perguntar assim, ok, então, os paralinguísticos, vocês dizem, e dizem bem, que a linguagem humana só é possível com aprendizado. E no ensino científico vai dizer que o ensino para a fala vem no período da lalação, que é o período que a criança fica gum, gum, dá, ma, pá. É o período onde a criança aprende a fala. Se ele não aprender nessa época, ele não vai falar nunca mais. Isso aí inclusive, eu estava lendo um livro, um artigo, por curiosidade, estava meio no assunto, aí tem um livro, inclusive, lembra do Mowgli, o personagem, o menino lobo? Então, tem até um
parece que tem uma história paralela em francês, L'Enfant Sauvage, que é As Crianças Selvagens. É uma obra literária, meio que baseada no Mogli, assim, tem uma coisa parecida, L'Enfant Sauvage. Usa isso aí, né? Então, que, na verdade, L'Enfant Sauvage, as crianças selvagens não falam. O Mogli, por definição, não deveria falar. Então, eu ainda vou perguntar para um paleontólogo, se a linguagem humana só pode ser aprendida, quem ensinou o Homo sapiens? É um truco, né? É um truco. Provocação, hein? Não, mas levou milhões de anos. Não, mas se ou ele levou milhões de anos para desenvolver a fala, ou ele só pode ser aprendido. A ciência vai dizer que só pode ser por aprendizado. Então alguém ensinou o primeiro Homo sapiens a falar. Bom, daí não sei qual é a resposta que vai ser. Porque tem que ir para o Gênesis, né? Mas daí tem a questão de várias línguas que surgiram na época lá De Babel. Mas até então se falava uma língua só. Só falava uma língua só. Então, havia uma língua só. Mas independentemente se há dezenas e centenas de linguagens e idiomas, alguém foi ensinando. Então, teve um que ensinou. Um. Teve que ter um. Um início. É a filosofia chama de causa primeira. Causa primeira. Ou a causa não causada. Mas lá em Babel, na verdade, mudou, de repente as pessoas falavam... Sim, ali houve um derrame de novas línguas. Que, na verdade, cada língua que aconteceu em Babel, alguém ensinou a próxima geração. Ok? Então, essa questão de consciência é um princípio de Deus para nós. Então, os caras, como é que eles faziam? Eles tinham a lei natural e o apóstolo Paulo, em Romanos 2, vai chamar de lei da consciência. E a lei natural é a mesma coisa. Então, a questão é como que eu posso viver se a minha consciência está pesada, que eu não aliviei ela. A consciência é aquela faculdade moral da alma que reconhece o bem e o mal, até entre os maus. Vai numa organização criminosa, um enganar o outro ou um mentir para o outro. Eles não têm um tribunal? Ora, quem tem um tribunal, ilegal ou não, um tribunal, ele só pode ser levantado porque tem uma regra a seguir. E pode ter certeza que as regras lá, geralmente, são regras morais. Não pode roubar entre nós, não pode mentir entre nós, não pode fazer nenhum mal entre nós. Como é que o mal escolhe para não fazer o mal entre eles? Então, reconhece o bem e o mal. E que pode tornar-se espiritualmente sensível, levando o indivíduo a uma inquirição espiritual mais profunda, cujo alvo é a perfeição. A perfeição da própria consciência em sua função e aplicação, e esse tratado deixa claro que através disso é que a alma busca a perfeição de Deus para si mesma. Então, é como se fosse assim, Deus é o meu princípio moral. Deus é o meu princípio moral. Eu estabeleço a minha vida no que Deus fala. Não foi isso que Jesus falou para Satanás na tentação? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É da boca de Deus, a partir da boca de Deus, é que eu vou construir a minha vida. É a partir do que Deus vai falar é que eu vou tomar decisões. Mas e se Deus não falar? Não, Deus vai falar de outro jeito, Ele vai falar na minha consciência, Ele vai falar através da moral. Porque mesmo dos povos pagãos, sempre houve um princípio ético e moral. Ok? E isso é um princípio de Deus para nós. E você pode, na faculdade de psicologia, né, Léa? Na faculdade de sociologia, porque vários cursos de faculdade ensinam essa questão filosófica. O princípio da moral. Aí pode usar quem quiser, pode usar o
o imperativo categórico do Immanuel Kant. Pode usar, não tem problema. O Reagan, ou até mesmo o infeliz lá do Feuerbach, né, que disse um monte de bobagem em relação a isso, que Deus não existe, Deus na verdade é só um princípio moral, ele não existe como pessoa. Pode falar o que quiser. A questão toda é, nós temos um princípio de criação e o pecado não conseguiu levar tudo. E o apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos e o autor de Hebreus vai dizer isso em Hebreus, porque era um princípio entre os mestres cristãos. Sim. Com relação ao reino animal, existe também uma, não sei se não chama de ética, moral, mas por exemplo, os animais têm hábitos, eles até os homens deturpam, né? Comem carne. Sim, sim. Eles entre as espécies, eles se matam, mas eles não se comem, né? Então, entre os animais tem o princípio da sobrevivência. Eles não matam por maldade, eles matam por sobrevivência. Inclusive, foi até interessante isso que você falou, que tem um grupo de estudiosos, cientistas canadenses, que eles têm uma teoria muito interessante. Isso aqui, vocês que têm pet, pode ficar em paz, tá bom? Há um princípio. Quem tem pet aqui, levante a mão. Aí, ó. Eles dizem o seguinte, viu que é chique hoje? Você não tem mais criação, você tem pet. O cara falou assim, na minha casa eu tenho um monte de pet. É mesmo? O que você tem lá? Um monte de galinha. Mas, viu, vocês que amam pet aí, um grupo de cientistas canadense, eles dizem assim, o animal tem sinapse como o homem tem sinapse, que é um instinto, etc e tal. Mas o animal não tem memória da dor. A dor que o animal sente é só naquela hora. Ele não recorda mais da dor. Mas do medo ele tem. É o instinto de sobrevivência. Mas dor, ele não sabe o que é dor. O animal não sabe o que é dor. Ele só sabe... Ele sente da hora. Ele levou um tapa, caiu alguma coisa em cima dele, levou um chute. Não, ele já esquece. O ser humano tem memória da dor. Lembra lá como é que dói o dente? A gente tem memória da dor. E a gente evita porque eu não quero sentir dor. O animal não faz isso porque ele lembra da dor. Ele faz isso porque ele tem instinto de sobrevivência. Bom, isso aí são cientistas canadenses. Inclusive não é nem minha área, viu, pessoal? Eu só estou compartilhando coisas porque eu leio e estudo muito além da Bíblia. A gente tem que... Né, tem que saber... tem que ser curto, rapaz. Tem que ser curto. Mas isso é interessante porque, veja, Deus na criação, ele vai usando cada espécie que ele pôs no mundo com determinados meios de sobrevivência. Até mesmo, foi muito boa o teu questionamento. Alguns teólogos que acreditam que os animais têm uma espécie de alma coletiva. Aí... O que tu acha? Não, alma coletiva só se ele está dizendo num sentido... Exatamente, não é essência de alma, mas ele tem todos os animais têm, porque todos os animais têm sinapse, todos eles têm, como nós temos, a capacidade de reação, a capacidade de pensar, a capacidade de discernir uma coisa de outra, entendeu? Ele só não tem capacidade de que não tem alma, é nesse sentido. Então, o animal que sabe que é presa, sabe que ele vai, o animal que é presa, ele sabe que ele vai viver fugindo o resto da vida dele. E o que é o predador, ele sabe que precisa da presa. Agora, preste atenção, como Deus é tão bom. Quando não tem um predador de uma espécie, o que acontece com o reino? Desequilibra. Deus é perfeito, né? Portanto, a consciência é aquela faculdade que dirige a inquirição espiritual. Se ela é deixada imperfeita, sem real receptividade com a vontade de Deus, sem a transformação efetuada pelo Espírito Santo, então não nos será capaz de conduzir a Deus e à perfeição. Mas se ela for sensibilizada e aperfeiçoada nesse sentido,
pelo Espírito Santo, tornando-se exata em seus desejos e suas aquilatações. Haveria de conduzir-nos a Deus, portanto, será um instrumento divino com essa finalidade. Porém, a consciência tem a função ainda mais ampla do que isso. Por ser ela a sede da sensibilidade para com a orientação divina, para com os ditames do Espírito Santo em que nós habitamos. Lembra que eu falei aqui a semana passada? Eu só vou dar um exemplo. Lembra que nós falamos aqui a semana passada que há coisas do Antigo Testamento que não se repete no Novo? E uma das coisas que eu falei, e que depois eu fiquei pensando sobre isso, foi que no Antigo Testamento as pessoas andavam na presença de Deus. A gente usa esse termo hoje, é desnecessário falar isso. Lembra que eu disse isso na aula passada? Hoje você falar assim, Sérgio, não, porque o servo de Deus tem que andar na presença de Deus. Como é que você vai andar na presença de Deus se esse Deus está dentro de você? Então não é que agora você anda na presença de Deus, é que Deus anda com você. Ele está contigo. Deus habita em nós. Ou então se ele habita em nós, eu não estou na presença dele, é ele que está na minha presença. Deus vai na frente. Não, ele vai junto com você. Mas na medida que você vai andando, ele vai dizendo, Giovanni, eu não vou com você nesse caminho. É melhor parar. Faz meia volta. Não, Senhor, mas eu não consigo perdoar fulano, eu tenho que me vingar. Se você for por esse caminho, estou fora. Vai dar B.O. Deus está falando. Meira, é melhor você se reconciliar. Eu não estou gostando de andar com você nesse caminho que você está indo. Melhor, se você insistir, eu fico por aqui. Pior, né? É isso que Deus vai falando da consciência da gente. E Deus vai incomodando. Quando a gente não se afina com uma situação, quando tem uma situação atravessada, ruim, as coisas não estão dando certo, você não está bem, ou você está magoado, você está tendo uma luta, você está dentro, seja o que for que estiver acontecendo na sua vida, Deus vai falando na sua consciência. Sim. Por que tu acha que os espíritas, os gnósticos, a conscientologia, todas essas religiões mais esotéricas, místicas, trabalham tanto essa questão da consciência e do inconsciente? Olha, é interessante, eles creem numa... Não, eles creem num princípio filosófico chamado oblivion. Oblivion significa em latim esquecimento. Então, o que eles acreditam? Eles acreditam assim. Eles quem? Os esotéricos, os espíritas e tal. Os gnósticos. Quando eles trabalham esse princípio do oblivion, eles lidam muito bem com a consciência. Porque eles vão dizer que quando morrerem, antes de reencarnar, na eternidade, quando eles vão, ninguém vai se lembrar do que eles fizeram aqui. Ou seja, a consciência da Raquel, ela é zerada. Por isso que usa essa palavra oblívio. Aliás, tem até aquele filme do como é que é o nome daquele galã lá, que parece muito com o Luiz? O Tom Cruise? O nome daquele filme Oblivion, ele tem esse princípio. Quem assistiu aquele filme Oblivion? Você assistiu, Luiz? Tom Cruise, você assistiu, Lu? É muito, muito bom, entretenimento excelente. Ele trata isso, ele é um filme futurista, mas que trata essa questão do esquecimento. Então, entendeu, Giovanni? Então, é muito fácil, na verdade, você faz o que você quiser aqui, não precisa ter problema na consciência, porque quando você morrer, antes da reencarnação, lá na eternidade, a divindade não vai saber o que você fez, porque tudo vira um esquecimento só. A ideia do nirvana. Exatamente. Inclusive a filosofia do oblivion, ela veio no Oriente. Cerca de 2000 anos antes de Cristo. Olha como é que eu trouxe antigo. Os Vedas, está escrito lá no livro dos Vedas, no Bharata Vita, e aquela coisa toda lá, dos indianos lá. Mas é isso aí.
Continuando. Os toques divinos repercutem em todo ser atingido o lugar onde se foge as palavras e os discursos. Preste atenção, todo mundo aqui. Se você não prestou atenção até agora você vai ter que prestar. Os toques divinos repercutem em todo ser atingido, em todo ser, esqueci uma vírgula ali, atingido o lugar onde se forjam as palavras e os discursos. Onde é que forjam as palavras e os discursos? Ou seja, as palavras e os discursos são forjados na consciência. Por isso que a ideologia esquerdista, ela quer dominar a linguagem. Porque a linguagem, ela ajuda no processo da consciência. Se você dominar a linguagem, você domina o ser humano. E aqui entra uma coisa interessante, porque é o único lugar onde as palavras e os discursos são forjados. Se a nossa consciência ela está em crise, se ela está obstruída, se ela tem peso, se ela não está com saúde, seus discursos e suas palavras serão completamente desconexos com a sua própria, com você mesmo. Puxa vida, mas nossa, eu nunca vi a Vânia falar daquele jeito. Eu nunca vi a Léo sair daquele jeito. Tem alguma coisa errada onde? Tem alguma luta. Tem alguma batalha que está travando. Isso que o Joe Biden perdeu aquele discurso lá do Trump, né? Porque ele não estava legal. Não, ele estava completamente... Ali não é só um problema de consciência, ele é um problema de cognição também. Né? Continuando. Deus se comunica ao ser humano, olha lá, meus irmãos, Deus se comunica ao ser humano estimulando suas faculdades de conhecimento e amor e espera uma resposta livre de sua parte. 1 Pedro 3,15. Vou repetir aqui para gravar. Os toques divinos repercutem em todo ser, atingindo o lugar onde se forjam as palavras e os discursos. Discurso aqui não é no sentido de ter uma pessoa que vai ficar falando. Discurso é a conversa, discurso é o bate-papo. É aquela história. Debate, diálogo e discurso. São os 3 Ds da comunicação. Olha lá, Giovana, você que gosta disso aí, ó. O debate é o que é um debate? Debate é a contradição de ideias. Vamos falar assim para ficar mais bonito, né? É a contradição de ideias. O discurso é a fala monóloga. Só um fala, ou a fala retórica. Só um fala. E o diálogo é o quê? É a fala entre 2 pessoas. É a conversação. Pode ser um diálogo entre 2, triálogo entre 3. Então, nós estamos num diálogo. Então, os 3 Ds da comunicação. Olha lá, Giovanni. Você que gosta dessas folias aí. Debate, discurso e diálogo. Então, quer dizer o quê? Que o discurso, não estou falando desse discurso aqui. Esse discurso, ele entra aqui. Esse que eu estou falando. Que é a maneira que você se relaciona com as pessoas. Então, os toques divinos repercutem em todo o ser, atingindo o lugar onde se fogem as palavras e os discursos. Deus se comunica ao ser humano, estimulando suas faculdades de conhecimento ou cognição.
e amor, e espera uma resposta livre de sua parte. Deus falou? Falou com o Sérgio aqui? Sérgio, é assim que eu quero, é desse jeito que eu quero, é assim que eu quero que você faça. Agora eu vou esperar você agir. Ok, Senhor. Sabe o que significa a palavra arrependimento? De maneira mais prática? Márcio, é você concordar com a Trindade. Arrependimento é você concordar com Deus. É verdade, Deus, eu estou errado. Hã? Vai gravar? Vou repetir, antes que eu esqueça. Às vezes a gente fala uma coisa e daí some. Arrependimento. Aí, ó, já esqueci. Já esqueci. Isso, obrigado. Arrependimento é concordar com a Trindade. É verdade, Deus, o Senhor está certo, eu estou errado. Muda a minha vida. É aí, Meira, Deus vai trabalhar onde fogem as palavras e os discursos. E Deus vai estimular as faculdades de conhecimento, cognição e amor, e espera uma resposta livre de nossa parte. Deus não vai coagir ninguém a nada, Deus não vai coagir ninguém a se converter, Deus não vai coagir ninguém a se arrepender, Deus não vai coagir ninguém a tomar uma decisão que Deus queira que seja tomada. Não foi isso que ele disse lá, o Luiz, em Deuteronômio? Eis que eu te coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que Deus falou? Escolhe, pois, a vida e a bênção. Então, quer dizer, ele espera uma resposta livre da nossa parte. Ok, exatamente. Agora ele vai forçar? Não, não vai forçar. Às vezes eu vejo umas músicas, viu, irmãos, e algumas frases que eu fico assim, meu Deus, onde que ele está com a cabeça quando falou um trem desse aí? Não, porque a oração move a mão de Deus. Meu Deus, se eu estou orando para o cara morrer lá. Tem uns que não tem juízo, não. Senhor, eu quero ser gerente daquela loja. Dá um jeito naquele, sabe? Deus olha lá do céu e fala, eu tenho cada filho. Ele fala assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo olha uma oração dessa e fala, eles não entenderam, né, meus irmãos? Eles não entenderam nada. A oração move a mão de Deus. A Bíblia mesmo diz em Tiago que isso é impossível. Vocês pedem mal para esbanjar nos seus deleites. Não é desse jeito. Então, agora é interessante, né? Em Provérbios diz assim, que aquele que transgride uma lei de Deus, até a sua oração é abominável. E outra coisa, até mais porque, Giovanni, numa época em que se orava uma vez por ano, todas as orações dos judeus, todas as orações, dependiam de uma oração do sumo sacerdote. Quer dizer, o cara, ele tem a validade, a validade, meu Raquel, lá no Antigo Testamento, a oração tinha validade de um ano, então você tinha que aproveitar. Que vai que no ano que vem Deus não aceita a oração do sumo sacerdote, então é mais um ano que você tem que esperar. Então, quer dizer, a oração era uma coisa muito mais preciosa desse sentido. Quer dizer, aí Deus ouviu a oração do sumo sacerdote, ok, agora o Newton tem 1 ano de oração. E o cara ainda ora errado, é abominável um trem desse mesmo, mãe? Mas ninguém orava todos os dias, Daniel orava todos os dias. Sim. Só que Daniel é um caso à parte, viu, Daniel? Foi bom você falar isso. Porque na época de Daniel o templo já não existia mais. Ele tinha sido destruído. E o próprio Daniel, estava na Babilônia, estava recluso lá. Então aí, mas foi bom essa questão. Você sabe desde quando que o judeu já não pratica mais a sua religião? Desde o ano 70. Lembra que eu falei sobre isso aqui?
quando Tito destruiu o templo no ano 70, do ano 70 para cá nunca mais fizeram sacrifício. Mas no sentido da sua plenitude, né? Ele exerce a sua religião. Não, mas a religião de fato, concreta, eles não cumprem mais. O que eles fazem? A única coisa que o judeu faz desde o ano 70 é estudar. As orações, o Monte das Lamentações, o muro. Então, o que sobrou ali? Eles fazem orações da Exatamente. Não tem mais templo, tem uma parede, né? Mas não tem sacrifício mais. Então, quando Deus destruiu o templo pela terceira vez, então agora, vamos dizer assim, o judaísmo acabou. Que veio uma nova perspectiva. Eis que firmarei uma nova aliança. Então, essa regra já não existe mais desde Jesus Cristo. A gente se sente pequeno quando vê o dia a dia do judeu orando. Mas só que... No sentido de que a oração dele é uma coisa, assim, é constante, é o tempo todo, é ao entrar na porta, é quando vai comer um pedaço de pão, tomar um copo d'água, é uma coisa assim. Pois é, mas aí, Giovanni, eu estou entendendo o que você quer dizer, mas se você... Tem até uma série que mostra isso. Vou botar lá no grupo, para quem puder assistir. É uma série da história de um rabino fenomenal, que a gente aprende um monte sobre a cultura hebraica, tradicional, ortodoxa, israelense. Vocês vão amar, é bem legal. Então, mas aí, eu entendo o que você quer dizer, viu, Giovanni? Mas, olhando isso aí, eu entendo pelo Novo Testamento que são orações vazias. Sim, eu estou falando da prática, né? Assim, amor, exatamente. Não, eu entendi bem o que você falou. A disciplina. Se você vai olhar bem, nós temos até que invejar os TJs. Porque os caras estão todo dia, domingo principalmente, enchendo a paciência da gente. Aí as pessoas falam assim, mas como é que os TJs crescem tanto se eles pregam o evangelho errado? Porque eles trabalham para isso. E alguma coisa... se você... erva daninha nasce também. Qualquer coisa que você aplicar. Amor e disciplina prospera. Exatamente. Fala... Eu percebi, principalmente quando a gente esteve lá em Israel, que há muita religiosidade. Vocês sentiram, né? Vocês sentiram, né? 8 bateu. O judeu, ele ora assim, para se amostrar, eu estou aqui orando, aquela coisa, né? Parece que, sei lá. Parece que é igual você falou, aquele negócio vazio, sabe? Aquela repetição. Isso. Faz em público, você É em público, Mas assim, gente, a leitura é em público, o cara fica... Sim. Assim, daí a gente tem que tomar um cuidado. A gente não pode generalizar. Até porque a oração tem relação com a fé e a fé é algo de fora íntimo. Então não cabe a nós sondarmos a profundidade da oração das pessoas, o nível de espiritualidade, se é real ou não, se é para aparecer ou não. Aí já cabe a nós. Uma coisa, pastor. Nós nem temos essa capacidade. O Sérgio estava na frente aqui, ó. Fala, Sérgio. Não há uma ligação aí, no caso, na questão de oração, que foi levada agora em religião, porque a oração anual do sacerdote era por causa da lei. Sim, tinha que seguir a lei. A lei de Moisés. Então virava-se uma religiosidade. Sim. Mas no caso, por exemplo, da mãe de Samuel, da Ana, estava lá orando. O sacerdote ele ia lá no tabernáculo, fazendo as suas religiosidades, e Ana encostada na tenda, orando, chorando. Ela podia orar, não tinha problema. A individualidade que o... Não, mas aí naquela época ela podia orar, porque o sumo sacerdote já tinha orado. A fé já estava fora. Exatamente. Exatamente. Quando falando da questão, por exemplo, dos TJs, eu tive o meu testemunho de que foram eles que Deus usou no domingo de manhã para me libertar. Foi, exatamente, naquele livrinho lá. Então, quer dizer, você estar à disposição de fazer o bem, Deus vai usar de alguma forma. Sim. Aqui a questão é a mecânica, é a metodologia que o Giovanni está dizendo. Né? Agora, claro que todas as orações que os judeus fazem, eles fazem sem Cristo, sem o Espírito Santo. Então aí fica, o ato em si fica vazio, mas o que fica de exemplo é a disciplina.
Isso. O que fica como valendo a disciplina, mas o ato em si é vazio, porque todas as orações que fazemos fora de Cristo, para Deus não faz nenhum sentido. A oração nossa hoje, Maranata, é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. A oração do judeu é vazia por quê? Talvez muitos estão orando para o Messias chegar. Pode ter certeza. Sim. A única diferença que tem é que eles levam os filhos pequenininhos, botam a roupinha bonitinha, ele está orando e o filho do lado aprendendo a cuidar. Sim, está aprendendo. Nem na igreja levam. Não, então esse aí é uma questão que a gente precisa muito, gente, a trabalhar. Inclusive, nós pastores devemos disciplinar e ensinar isso. Porque nós estamos entrando num estado de letargia, frieza, falta de interesse. E quer saber, Nilton, não estou dizendo exclusivamente de vocês, porque eu conheço vocês. Eu lido com vocês, eu trabalho junto com vocês. Eu conheço vocês há muitos anos, todos aqui. Eu sei que não é o caso de vocês, específico. Mas há muitos pastores que não estão nem aí, cara. Estão nem aí, só querem promover a própria igreja e promover a própria ideologia ou meio dele pensar, ou se promover. Então nem aí, Nilton. Existe uma filosofia hoje chamada, infelizmente, na igreja, pragmatismo. Não é aquele pragmatismo de objetividade, é um outro tipo de pragmatismo, que é inclusive John Locke foi um dos que começou a ensinar isso, que é o seguinte: não importa como os resultados cheguem, o importante é que eles cheguem. Os fins justificam os meios. Isso é o pragmatismo. Ah, mas está dando dinheiro? Ah, mas isso aí não é meio legal, não é muito legal ensinar isso. Não, mas se o povo está dando dinheiro, vamos continuar. Isso é pragmatismo. Não importa se é certo, não importa se é moral, não importa se é imoral, não importa se é ilegal, não importa. A Jaqueline está doando, vamos continuar servindo o que a Jaqueline está comendo. Esse é um dos problemas, Nilton. Então, o que nós, pastores, devemos ensinar os nossos pais, os nossos filhos, sobre a prática espiritual, vida devocional, ler a Bíblia em casa, orar com os filhos, ensiná-los a orar, ensiná-los a amar a igreja, ensiná-los, se tiver escola dominical, a ir para a escola dominical, culto familiar, a importância de estar na igreja, não falar mal de pastor, não falar mal de ninguém da igreja, aquela coisa toda. Falta isso. Ou seja, nós precisamos atingir os nossos filhos onde se fogem as palavras e os discursos. Entende? Isso está muito em falta hoje. Não há mais consciência sobre pecado que não infere que os verdadeiros crentes não estão cientes do pecado objetivo em suas vidas. Algo que o Nilton acabou de falar. A ideia é que a consciência da culpa do pecado precisava ser removida objetivamente. A consciência subjetiva do pecado e a fé espiritual precisam enfrentar o sacrifício objetivo pelos pecados. Esta remoção objetiva foi feita por Cristo na cruz. Deixa eu explicar bem o que eu acabei de falar. Consciência subjetiva do pecado. A consciência subjetiva do pecado refere-se ao sentimento individual de culpa. É subjetivo. Você usou a palavra, Giovanni, foro íntimo. É subjetivo. A consciência subjetiva do pecado refere-se ao sentimento individual de culpa, remorso e reconhecimento da transgressão da lei divina. Eu pequei, Senhor, eu pequei. Todos os seres humanos, em algum grau, experienciam esta consciência subjetiva, reconhecendo a necessidade de correção e perdão, e é isso que a gente faz, ou deveríamos fazer sempre nos cultos que temos a celebração da ceia. Celebração da ceia deve ser não somente um momento de festa, mas um momento de autoexame, comunhão, reflexão, introspecção. E isso é importante, porque nós temos que ter a consciência subjetiva de pecado. Se eu perguntar aqui, ó, todos vocês creem que todos nós somos pecadores? Sim ou não? Sim. Isso aí é uma consciência objetiva. Todo mundo aqui tem noção que é pecador, correto? Mas se o Romualdo chega e fala assim, para mim, Irã, eu quero que você orar comigo, que eu
eu pisei na bola, eu ofendi minha esposa, eu quero que você ore comigo para mim resolver isso. Isso é reconhecimento subjetivo. Entenderam? Quem fala muito sobre isso é o Watchman Nee. Watchman. Ele fala sobre a verdade subjetiva, a verdade objetiva. Ele pegou isso de Lutero, mas tudo bem. Faz bem. Ele dizia, Lutero, ó, que para um calvinista aqui, um representante de Calvino aqui, pelo menos oficialmente, né? A teologia luterana vai dizer que existe a salvação objetiva e a salvação subjetiva. A salvação objetiva é que Cristo morreu por todos, então todos podem ser salvos. A salvação subjetiva é que só é salvo quem individualmente responde ao chamado da salvação. É a mesma questão da consciência objetiva do pecado. Bom, eu já respondi isso aqui também. E essa aqui eu acabei de falar também, né? A necessidade de remoção objetiva e o sacrifício de Cristo. Então, Cristo morreu por todos? Morreu por todos. Né? O sacrifício de Cristo é superior porque seu sacrifício removeu o pecado. O sacrifício sob a lei apontava para a vida do sacrifício perfeito, Cristo. Já falei isso aqui também. O livro de Hebreus é uma carta de advertência e o principal problema parece ser que os crentes judeus estavam se afastando da pureza do evangelho, andando pela fé no Jesus ressuscitado. Em vez disso, eles começaram a depender das práticas judaicas. Olha o perigo. Mas a prática religiosa é insuficiente. Questão que o Newton levanta. Depender das práticas religiosas torna Jesus secundário. Aqui está o problema. Porque a religião, ela é uma metodologia de como a Suzy vai fazer para receber. Nesse sentido, se eu tenho que fazer alguma coisa, Cristo se torna secundário. Então, quando eu dou o primeiro passo em direção ao que a religião ensina sobre tal coisa, Cristo é desnecessário. Cristo se tornou uma pessoa secundária. Andar pela fé significa andar no poder do Cristo ressuscitado. Então, tudo que eu faço nele, por causa dele e por ele. Tudo que eu penso por causa dele, eu penso nele, eu penso por causa dele. Então, Cristo, ele é a primeira e única pessoa da qual a minha vida vai ser construída e as minhas decisões serão tomadas. E a igreja, participar dos cultos, da celebração, simplesmente é uma resposta que eu dou ao Cristo. Qual é o meu nível de amor com Ele? Qual é o meu nível de comunhão com os outros que professam a mesma fé? Agora, depender de práticas religiosas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que rezar 10 Ave Maria, 3 Pai Nosso, percebe? É complicado isso. Eu não posso, você tem que fazer os mantras, você tem que repetir os mantras, você tem que orar 3 vezes em direção à cidade certa, percebe? Guardar o dia. Tem que guardar o sábado, tem que guardar o domingo, tem que guardar o Corpus Christi, tem que... Então, a partir que a Nayane começa a tomar decisões seguindo um princípio religioso, morreu o Cristo para ela, morreu no sentido não sacrificial, mas não tem nenhuma relação. É secundário, é totalmente secundário. É totalmente secundário. O que os judeus cristãos estavam fazendo? Deixando o Cristo para voltar para as práticas religiosas. E não sei se eles fizeram isso. Mas se eles fizeram, se deram mal, né? Porque o templo foi derrubado, né? 30 anos depois. Olha que coisa interessante que eu falei no início da leitura. Eu vou pedir que alguém, por gentileza, Luiz, leia para nós Hebreus 10, versículo 5. 5 a 10, Luiz. Preste atenção nessa voz estrondosa de anjo. Hebreus 10, o quê? 5 a 10. Preste atenção nesse texto, irmãos. Por isso, quando Cristo veio ao mundo,
proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Pode continuar. Até o 8. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Olha que isso aqui, por que eu digo que isso é interessante? Ele está fazendo uma referência ao Salmo 40. Alguém lê aqui o Salmo 40 no slide? Alguém lê, por favor? Eu leio, vai. Leia lá, Giovanni. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Só um instantinho. Isso aqui não é estranho? Não nesse sentido. Eu errei a pergunta. Veja, o Salmo foi escrito no Antigo Testamento. A relação do homem lá com Deus no Antigo Testamento entre os judeus qual era? Sacrifício. Mas o que no próprio Antigo Testamento está dizendo? Não quiseste. Tem uma coisa errada aí. Não tem uma coisa errada aí, Márcio? Não tem uma contradição aí, Alex? Continua, Giovanni. Abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Espera aí. Para tudo! Para tudo! Quem escreveu esse salmo? Davi. Agora eu pergunto, ele entendeu o que escreveu? Não. Não entendeu. Aliás, ele não entendeu bulhufas. Para começar, como é que ele, que é um cara que vive na dependência de sacrifício, vai escrever que Deus não quer sacrifício? Ele não entendeu nada. Vamos aqui. Essa conversa, você observa o Salmo 40, esse texto do Salmo 40 é um diálogo. É ou não é um diálogo? A questão toda lá, aqui, ó, diálogo. Ixi, esqueci o G aqui. Diálogo. Não, o diabo também não, né? É a fala entre duas pessoas. Aqui nós temos um diálogo. Olha que coisa impressionante é a Bíblia. Nós temos aqui, primeira pessoa. A primeira pessoa, vamos identificar ali. Qual é a situação da primeira pessoa? São duas pessoas conversando. O que uma pessoa está falando? Uma pessoa está insatisfeita. Correto? É isso que vocês estão vendo ali? Sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, tá. Sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então tem alguém insatisfeito. Qual é a outra pessoa? A segunda pessoa, o segundo personagem. O que diz a segunda pessoa? A primeira está insatisfeita. Qual é a proposta da segunda pessoa? Agradar. Exatamente. Olha lá, tem um diálogo aqui. Olha que essa revelação é uma revelação. Olha, hoje nós estamos vendo um furo de reportagem. O que é um furo de reportagem? É uma notícia que ninguém tem, só eu tenho, e todas as outras notícias vão usar
a minha como referência. Vão copiar, vão replicar a minha referência. Então, hoje de manhã, nós estamos tendo o quê? Um furo de reportagem. Essa conversa não aconteceu no mundo. Ela aconteceu na eternidade. Para começar. E ela aconteceu, Jaqueline, antes do tempo. Olha que revelação impressionante que Deus está nos dando. Essa conversa aconteceu antes da criação, logo antes do tempo. E mais, Vânia, olha que lindo. Essa conversa está revelando que vão criar seres que vão ser rebeldes, mas que as pessoas em questão estão discutindo como resolver o problema que vai acontecer. Alguém dá uma ideia, o outro diz, não é assim que eu acho que vai ser bom, mas tem uma outra pessoa que fala o quê? Eu estou aqui. Que impressionante! Impressionante! Gente, que fantásticas as Escrituras. Olha, vamos ver agora esse diálogo. Sacrifício e oferta não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Então, quer dizer, alguém falou. Lógico, eu estou criando aqui uma situação. Vamos criar. Mas vai ter a queda. Alguém vai dizer, isso aqui é um diálogo da Trindade. Deus está revelando uma intimidade da Trindade. A gente está muito longe, gente. A gente está muito longe. Meu Deus, os caras não vão no culto porque estão preguiça. Os caras não vão no culto porque chegou o avô, um amigo, um compadre. A Trindade está discutindo a nossa vida, a nossa existência, antes que houvesse a existência do tempo e de tudo. Eles estão dialogando. Porque essa fala, sacrifício e oferta não quiseste, é porque é fruto de uma proposta. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Entender que a humanidade não foi criada no repente. Não foi. Gente, Deus, quando nos criou, pensou em... Não só a gente fala pensou em tudo, porque a gente fala com a nossa mente limitada, não é? Igual aquela pergunta que eu fiz uma vez. Deus raciocina? Não, Deus não raciocina. Porque ele é onisciente, ele não precisa ficar calculando as coisas. Né, Raquel? Raquel, quanto que é 1.325 vezes 2,5 milhões? Espera aí, deixa eu fazer a conta. Então você tem que raciocinar, você tem que usar o raciocínio. Então Deus não precisa usar raciocínio, ele sabe tudo. Então não é que Deus pensou em tudo, a gente que pensa em tudo e olha que escapa alguma coisa. Mas Deus viu tudo. Eles vão pecar. Uma alternativa é sacrifício de animais. Alguém diz, não é isso que eu quero. Mas alguém diz o quê? Você falou? Eu estou aqui. Que impressionante. Ele falou, está escrito no rolo. Está escrito no rolo. Olha lá, sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Não quero. Então eu disse, essa fala é do Cristo. É do próprio Jesus Cristo. Então eu disse, eis que estou aqui no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Foi isso que Jesus falou a vida inteira.
quando ele esteve no mundo. Ele falou isso a vida inteira. Foi ou não foi? Falou e fez. A minha vontade é a do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tudo que eu faço é para agradar meu Pai. Meu Pai me glorifica nessa hora com a mesma glória que eu tive junto de ti. Gente, que é isso? Para onde que a gente está indo? E ele entendeu? Nada. Mas Deus revelou para quem? Para nós. Ó, eu estou arrepiado, pessoal. Ele deixou revelado para Vânia, para o Calixto, para o Lucas, para mim, deixou revelado para cada um de nós. Que quando o Band falou assim, Jesus, entre em minha vida, seja meu Salvador, ele vai dizer, eu já planejei isso, Band, antes que você viesse. Porque Jesus Cristo morreu por todos. Todos podem ser salvos. Mas só pode ser salvo quem subjetivamente entrega a vida a Jesus. Como nós aqui já entregamos a vida a Jesus, a gente pode glorificar Jesus. Vamos agradecer a Deus? Jesus, obrigado, porque é tão maravilhoso estudar a Tua palavra. Quando a gente vai descobrindo os planos maravilhosos de salvação para nós, que o Senhor preparou antes da fundação do mundo. E nós estamos aqui aprendendo a Tua palavra. E nós estamos aqui nos deliciando das revelações da Tua palavra. E a gente cada vez mais descobre o quanto o Senhor nos ama. E quanto o Senhor preparou tudo de maneira amorosa para todos nós. Querendo que todas as coisas sejam estabelecidas. Nós Te louvamos por Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém. A gente tinha que agradecer a Deus nesse momento. Isso é no Antigo Testamento. Agora, olha o acontecido no Novo. Que a versão que o Luiz leu é perfeita, a versão que o Luiz leu. Perfeita. Perfeita. Olha lá. Hebreus 10, 5 a 7. Por isso, ao entrar no mundo, quem? O mesma pessoa que disse o quê? Ou seja, quando Cristo entrou no mundo, já era uma coisa... Porque a queda já era uma queda sabida. Mas a redenção já era uma redenção estabelecida também. Deus não foi pego de surpresa naquele dia. Lá no Éden, Suzy, Deus não chegou para condenar os nossos pais. Eles já estavam condenados por si só. Naquele dia, Deus foi promulgar redenção. Redenção. É como se Deus dissesse assim, eu já sabia que ia acontecer isso, mas já resolvi o problema. Né? Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que impressionante. O que o Salmo 40 revela, o Hebreus, ele amplia, atualiza, dá um upgrade. Linguagem que você e o Lucas conhecem bem. Só vocês dois conhecem. Os outros não. Pessoal, upgrade é uma atualização de sistema. Isso aí? Agora mudou. Ah, o que é agora? Me atualiza então, meu. É. Esses caras não tem o que inventar. Não tem o que inventar, cara. É fantástico, né? Antes da gente tomar o último café da manhã. Jesus assumiu um corpo físico quando se tornou um homem. Por quê? Olha, lá no Salmo diz, no Hebreus diz, um corpo me formaste. Ou seja, o ser que vai ser criado será humano, imagem e semelhança de Deus, vai cair, então quer dizer que não é um anjo que vai salvar, ou outro ser que vai salvar, tem que ser o próprio
humano, um corpo me formaste. Né? Quando Jesus assumiu um corpo físico quando se tornou um homem. Esta frase não está no texto do Salmo 40. Lá o texto diz, meus ouvidos você abriu. Ouvidos abertos provavelmente se refere à prontidão para ouvir o que Deus deseja. O corpo foi morto, derramado sangue para pagar os nossos pecados. O corpo de Cristo, ou sua humanidade, foi preparado por Deus, pela Trindade. Deus viu a necessidade de Cristo vir morrer por nossos pecados a partir de seu conselho eterno. Então ali, sabe o que é o Salmo 40? É a reunião da Trindade. E o rei Davi, sem saber, foi o secretário dessa reunião. Ele lavrou a ata. O que tem ali, Daiane? Você que está acostumado com... Todo mundo está acostumado com reunião e com atas? O rei Davi teve o privilégio que nenhum ser humano teve. Ele foi secretário da Santíssima Trindade. E ele redigiu a ata, meu. Sem saber. Sem saber. Deus nunca quis sacrifício de animais. Isso pode ser confrontado, Luiz, com a passagem de 1 Samuel 15, 22, que diz, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E nessa última citação encontramos uma declaração bem primitiva que oferece um valor comparativo. A obediência é melhor que o sacrifício de animais, como em Salmo 50, onde Deus diz que não gosta de sacrifício de animais e que prefere uma vida de obediência. Eu já li para vocês o Salmo 50, né? Quando Deus diz bem assim, Lucas, os bois, as ovelhas que vocês oferecem para mim em sacrifício, já é minha. Eu não quero o que já é meu. Eu quero o que não é meu. Eu quero que vocês me deem algo que eu não tenho. E a única coisa que Deus não tem, e não tem mesmo, é a nossa vontade. Ou, para quem quer ficar mais bonito, free will. O que é, Giovanni? Free will? Livre-arbítrio. Ou volição. Ou livre vontade. É a única coisa, Raquel, que Deus não tem de você. Vamos voltar às práticas religiosas? Sacrifício de animal é o quê? Uma prática religiosa, mas não é isso que Deus quer. O Lucas pode sacrificar animal tudo certinho e tal, mas ele pode não me obedecer como deveria no coração. Ok? Continuando ali para terminar. Ó a merenda, hein? Escuta, povo meu, e eu falo. Salmo 57 a 15. Alguém lê para nós? Quem quiser ler, por favor. No microfone para ficar bonito na fita. Sérgio vai ler? Vai lá, Sérgio Malafaia, lê para nós. Pessoal, vamos pegar no meio aqui, tá? Ó, o professor. O professor está dizendo aí. Salmo 57 a 15. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha que testemunho de Deus. Ele está dizendo, vocês não acham nojento beber sangue? Se vocês, seres humanos, consideram nojento beber sangue de touro, você acha que eu vou beber? E mais, eu como carne de animais? Como é que você vai me dar uma coisa que já é meu?
Mas o que Deus não tem? As nossas ações de graça. E é isso que Ele quer. Cumpre os teus votos. O que é? O que é ações de graça e cumprir voto? Vontade. É o ser mais profundo do ser humano. É sua vontade. Né? Agora, olha aqui, ó. Tem um horóscopo gospel. Vocês conhecem o horóscopo gospel, né? O horóscopo gospel, as caixinhas de promessa. Deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Vai dizer o que vocês nunca leram o horóscopo gospel. Você tem na sua casa, Luiz? Ô, misericórdia. Põe a mão ali, estende a mão ali. Você ganhou. Tá. Aí o camarada, ele vai pegar um horóscopo gospel e vai ler o Salmo 50, versículo 5. É 15. Invoque-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ah, Deus, hoje eu estou num dia de angústia. Mas o cara leva uma vida horrível. Esse versículo não está solto. Deus vai ouvir a angústia de quem? Exatamente. Ele vai ouvir a oração da pessoa que tem relação com ele, relação de obediência, de amor, de afeto, de companheirismo, de compromisso, de ações de graça, de cumprir os seus votos. É esse cara que Deus vai livrar. Não é o outro que vive fazendo coisa errada e está internado lá, igual aquele crente 6 horas, né? Por isso que tem uma ligação com o Tiago, né? A oração do justo. A oração do justo. Não é agora quem é o justo. Aí você vai pegar esse cara aqui. É esse cara ali. É isso que a gente tem que ensinar para o nosso povo. Você quer bênção de Deus? Seja honesto com Deus. Vive com Deus, não adianta, né? Para terminar, pessoal. Miqueias 6, 6-8. Esse é famoso. Quem? Tá, ele está ficando, o zoinho dele está virando. Vamos sair. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto de meu corpo pelo pecado da minha alma? Gente, presta atenção. Esse texto aqui, eu estou fazendo uma mensagem sobre ele, tá bom? O que você está vendo aqui é uma ironia que o povo de Israel está fazendo com Deus. Esse Deus está muito dodóizinho. Esse Deus, ele está muito, como é que a gente fala quando a pessoa está com muito frescura? Esse Deus, Vânia, está com muita frescura. Está muito Nutella. Olha só, Neira, a ironia que o povo de Israel está fazendo com Deus. Olha a ironia. Com que me apresentarei ao Senhor, já que ele está tão melindroso? Já que ele está tão cheio de frescura? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Preste atenção na ironia, isso é ironia. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto de meu corpo, pelo pecado da minha alma? Quer dizer, o cara não vai nem se matar, ele vai matar o filho. Olha lá o que Deus diz. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Vocês estão em ironia comigo. Vocês acham que eu gosto disso? De 10.000 ribeiros de azeite? 10.000 ribeiros de azeite. Você não tem nem como calcular isso. Você não tem como calcular 10.000. Mas sim, mas 10.000. Ou seja, é uma hipérbole na ironia. Deus está dizendo, eu nunca quis nada disso que vocês estão falando. Gente, isso aqui é uma coisa impressionante. Sim. Foi Deus que revelou a Moisés para que fosse feito o sacrifício. Foi. Sim. Mas eu sempre entendi isso como um precedente para que a humanidade entendesse a vida de Cristo. Só que Deus está revelando que não se agradava. Não, exatamente. Sabe o que significa isso? Quebra galho. Uma palavra bem popular. Eu vou... Tá bom, Rayane. Não é isso que eu quero.
Mas eu sei que não tem outro jeito para você. É o que você pode me dar. Fica na sombra. Exatamente. É só a sombra, tá? Nós falamos da sombra semana passada. Nayane, fica na sombra. Só isso. Porque o que vai vir é muito especial. Mas ele mandou fazer, mas não se agradava. Não, exatamente. Porque no fundo não é isso que Deus queria. É só o que eu podia fazer. Deus tem que fazer, a Trindade tem que fazer alguma coisa. Então, provisoriamente, é um quebra-galho, é um provisório. Eu não quero isso, mas, por exemplo, você não sei se já aconteceu isso na sua casa, na casa de Giovanni acontece direto. Quebrou a torneira. A mulher... não tem, eu não sei se tem uns anos atrás de Camorão, tinha uma coisa assim, empresta o meu marido. Você lembra que tinha em Camorão? Tem ainda? Marido de aluguel. Tem ainda, né? Aí a torneira lá da tua casa quebrou, aí você falou com o seu Mansueto, meu amor, é o seguinte, quebrou essa torneira. Mas eu não vou gastar dinheiro com esse negócio agora. Aí ele fez uma gambiarra lá. Funcionou. Pessoal, eu aprendi na minha vida em casa o seguinte, nunca faça uma boa gambiarra. Se a gambiarra for muito boa, ela vira permanente. Para que eu vou gastar dinheiro com uma coisa que está funcionando? Então é o seguinte, você vai aceitar, mas no fundo não é aquilo que você quer. Você quer uma torneira nova. Percebe? É mais ou menos isso lá no Antigo Testamento. Também, no início ele estava fazendo certinho, pecado, lá se humilhar, mas chegou um tempo que ele estava fazendo por fazer. Exatamente, já não tinha mais a vida. É igual hoje, mas na igreja. Eu ia terminar com isso. Mas eu volto já quebrou o espírito. O Luiz,